Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais uma live do Clube do Livro. Hoje, com o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Vamos continuar a nossa jornada de estudos desses livros do Joe Dispenza, também do Bert Hellinger, que fazem parte do nosso Clube do Livro atual. Então hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 4. O capítulo 4 desse livro vai falar sobre a questão do tempo. Ele vai tratar sobre essa questão de passado e futuro dentro dessa perspectiva da nossa reprogramação. Para quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. E como que o tempo, passado, presente, futuro, como que o tempo participa nisso. Então, nós vamos entender mais a fundo essa questão da importância de transcendermos esses loopings que nós ficamos presos no passado, reproduzindo o passado no futuro sem perceber. Então vamos começar com o nosso conteúdo de hoje. Conteúdo de hoje sobre o capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre superando o tempo. Esse é o tema da live de hoje. Superar o tempo. Por que que ele diz que isso é fundamentalmente importante? Superarmos o tempo. Porque vocês já devem ter visto isso em diversas outras literaturas sobre essa questão de que raramente o ser humano vive plenamente o momento presente. Ou o ser humano está ancorado, apoiado muito fortemente, muitas vezes sem perceber, em seu passado, que é a maioria das pessoas, em menor ou maior grau, ou está sempre lá na frente, no futuro, projetando o futuro com ansiedade perante o futuro. Quem de vocês aqui tem problema com ansiedade? Você percebe que você está sempre lá na frente, projetando cenários negativos, preocupantes. Como que é para vocês nesse sentido? Vocês têm dificuldade com ansiedade? Ou de alguma forma, se vocês se percebem ainda de alguma maneira presos em alguma experiência do passado? Como que é para vocês? A Marília falou que tem dificuldade. A Silvia falou que já fez muito. Como que é o tema ansiedade para vocês? Ou apego ao passado de alguma forma? Como que vocês se enxergam? Como que vocês se enxergam nesse sentido? Vocês se percebem com dificuldade de ficar no presente de alguma maneira? Ou tá lá na frente demais, ou tá sempre rodando em alguma memória do passado? Em qual dos pontos você percebe que acontece com você? Qual dos pontos é mais comum para você? Passado ou futuro? Que bom, Marina. Fico muito feliz. A Silvia colocou apego ao passado e medo do futuro, guardar objetos que já não servem. Isso é
Isso é uma estratégia muito, muito inteligente para a gente soltar amarras nossas com o passado, você liberar objetos antigos, roupas antigas, tudo isso é uma âncora com o passado e precisa ter essa limpeza mesmo, para que a gente possa soltar cordões energéticos com o nosso passado. E aí, né, a Silvia trouxe um comentário muito importante que ilustra um dos ensinamentos do Joe Dispenza. Basicamente, o que é importante entender sobre ansiedade? Normalmente, se vocês pararem para prestar atenção prestar atenção em ansiedade, na maioria dos casos, ela é um medo do futuro, um medo ou uma preocupação exagerada com o futuro. É você projetar sua consciência lá na frente, na linha do tempo, e você criar uma expectativa negativa de que algo vai acontecer por medo, por preocupações. É um medo do futuro. Normalmente a ansiedade traz isso. É você querer controlar excessivamente o futuro por causa de algum medo, alguma insegurança, alguma preocupação. Só que para pensar, da onde que vem isso? Por que você teria medo do futuro? Insegurança perante o futuro, preocupação perante o futuro. Isso vem de referências passadas. É você projetando o passado, que muitas vezes está inconsciente, no seu futuro. Por que você teria medo do futuro? Você está usando Qual é a referência para você ter medo do futuro? Você está usando dados do passado. E é isso que ele fala nesse capítulo, que é muito perigoso, porque você já cria expectativas negativas perante o seu futuro e, sem perceber, você condiciona esse futuro a ser uma repetição do passado, porque o medo é uma energia que atrai. Você olha para um futuro, projeta um cenário negativo e você vibra medo, expectativa, você fica mais suscetível a atrair isso. Por isso que tem aquela expressão, o que eu mais temia aconteceu e tudo mais, mas na verdade o que você mais temia você atraiu. Essa que é a questão, porque você ficou com foco mental nisso, emocionalizando nisso, condicionando isso, esperando isso e por aí vai. Você criou o seu futuro com base no passado. O Joe Dispenza fala, né, que na verdade você puxou o passado que está ancorado no seu corpo, por isso que o capítulo passado foi superar o corpo, precisa reprogramar ele. Você jogou esse passado no seu futuro, aí você fica vivendo um looping repetitivo. Por isso que muitas pessoas vivem repetições de padrão em alguma área da vida. Esse é um dos motivos. Tem também um motivo sistêmico familiar, que vem do campo da família, que aí são padrões familiares que a pessoa se conectou. Então, se você fica olhando para o seu futuro com os olhos do seu eu passado, com os olhos da tela do passado, você condiciona essas repetições. E aí o que precisa fazer? Que é, por exemplo, que eu atuo muito com a hipnose.
ressignificar o passado da pessoa. Nós precisamos ressignificar plenamente o nosso passado. Plenamente o nosso passado nós precisamos ressignificar profundamente. Porque se você parar para refletir sobre o seu passado, você foi vivendo ele igual você está vivendo o seu presente agora. É num modo reativo. Num modo reativo e inconsciente. Você vai surfando a vida. Poucos estão mais conscientes verdadeiramente. E aí o que acontece? Você vai tendo as experiências ali do seu passado. Imagina, quando criança, pré-adolescente, adolescente, você não tem maturidade, você não tem conhecimento, você não tem experiência, vivência das coisas, entendimento, e você vai atribuindo inúmeros significados ao longo da jornada da sua vida. Só que imagina como que são esses significados se você é uma criança interpretando as coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Sei lá, um dia lá você estava na sua casa e você chamou sua mãe, ela estava ocupada, ela não te atendeu, foi resolver outra coisa, deixou você sozinho ali. Um exemplo. Como que essa criança vai significar? Minha mãe não me ama, minha mãe me abandonou, minha mãe rejeitou, e por aí vai, entende? E guardem essa regra. Significado é disparador emocional. Guardem isso. Significado é disparador emocional. O significado que você atribui a alguma experiência do passado, e você é livre para atribuir o significado que você quiser, livre, 100% livre para atribuir o significado que você quiser, vai determinar qual é o disparo emocional que você vai ter. Se numa experiência ali da sua infância, você atribuiu num caso como esse, minha mãe não me ama, minha mãe me rejeitou, minha mãe me abandonou, qual o disparo emocional que você vai ter? Você vai ter tristeza. Você vai ter tristeza, você vai ter algum tipo de dor emocional, de abandono, de rejeição, seja o que for. E isso fica registrado, tá dentro de você, por exemplo, influenciando na área amorosa. Aí na área amorosa, qualquer coisa ali também você pode interpretar como uma rejeição, um abandono, e tudo, e por aí vai, porque você está com esse conteúdo dentro de você. E aí, ao longo da sua vida, você vai atribuindo múltiplos significados a experiências que você teve ao longo da sua vida. E isso vai criando, o que ele fala, com o tempo, isso vai criando o seu traço de personalidade, o seu temperamento, por exemplo, ele diz. E se isso vai se perpetuando com o tempo, se torna a sua identidade. Por isso que tem pessoas que têm a identidade de pessoas ressentidas, a identidade de pessoas tristes, a identidade de pessoas revoltadas, a identidade porque foram emoções do passado que foram se perpetuando e se fortalecendo e se replicando. A identidade de vítima, a identidade de não sei o que, aí depende qual é o padrão emocional da pessoa. Se numa mesma experiência do seu passado, você enxerga diferente, coloca um significado diferente, vê de outra forma o que aconteceu, você vai ter um disparo emocional diferente. Por exemplo, se nessa experiência com a sua mãe, você verdadeiramente conseguisse acessar o coração dela e visse que na verdade ela não
não olhou para você ali, te deixou porque ela preocupada com você precisava resolver uma outra coisa. Enfim, vários exemplos. Você vai significar de uma forma diferente o que aconteceu. E aí o significado será o disparo emocional será outro. Entendeu? Por isso que na minha prática terapêutica e com o Instituto, eu atuo muito com a regressão. Eu atuo demais com a regressão. Porque precisa retornar. Você quer criar um novo eu no agora e você quer criar um novo futuro, você precisa reconstruir esse passado, ressignificar esse passado. Porque a sua personalidade atual é a somatória do seu passado, entende? Nós somos o nosso passado, como se cada tijolo do nosso passado fosse o nosso eu agora, né? Como se nós fôssemos um edifício que foi construído por cada tijolo do nosso passado. Dependendo de como você deixou a condição desse passado, é como você age no agora e como você determina os seus objetivos, a sua crença do que você consegue, as projeções aí em relação ao que você espera da sua vida. Isso é o passado falando, não é você verdadeiramente escolhendo com base no seu coração, não. Joe Dispenza fala que o nosso passado está vivo e a gente precisa, além de desapegar dele, também ressignificar. Pegar essas experiências, por exemplo, se vocês me derem uma experiência do passado de vocês que foi dolorosa, qualquer uma, nisso eu tenho muita facilidade, né, por atuar bastante com a hipnose, com a PNL. Se vocês me derem qualquer experiência do passado de vocês, por mais negativa que seja, qualquer uma, eu encontro algum significado positivo. Qualquer uma. Olhe por esse ângulo, foque nisso para isso ser fonte de força e sabedoria. Entendeu? Tenho certeza que a maioria de vocês estão presos em muita coisa do passado de vocês por estarem colocando significados negativos nesse passado de vocês. Eu carrego crenças que me facilita muito liberar essas questões. Por exemplo, qual crença eu carrego que já ajuda a ressignificar o meu passado hoje muito mais facilmente? Eu carrego a crença de que tudo que acontece para nós, tudo, 100%, tudo que acontece para nós vem para nos servir de alguma forma, servir para a nossa evolução, crescimento, desenvolvimento de sabedoria, de força, de consciência, muitas vezes por meio de situações difíceis, experiências difíceis. Não fica mais fácil você carregar essa crença? Fica muito mais fácil, se liberta mais facilmente. Tudo que nos acontece vem servir a nossa alma, mesmo que traga dificuldade para o nosso corpo, mesmo que traga dificuldade para a nossa mente ou para algumas das nossas relações. Veio servir ao crescimento e desenvolvimento da nossa alma. De alguma maneira, por alguma razão, precisava experienciar o que foi para extrair alguma coisa, compensar karmicamente alguma coisa. Eu carrego isso. Então, se você olha para o seu passado já com esse filtro, já fica muito mais fácil você olhar e extrair por um outro ângulo algo de positivo. Outra crença que eu carrego: nada é tão positivo que não tenha algo de negativo
nada é tão positivo que não tenha algo de negativo, se você buscar olhar onde está o negativo da questão. E nada é tão negativo que não tenha algo de positivo, se você não olhar, se você buscar olhar por esse ângulo, porque o nosso universo, entendeu? É dual. Nós estamos no universo dual. Então tudo tem os dois lados. Exatamente, Silvio. Então, aí a Paula falou assim, acho incrível como às vezes passa 10, 20 anos e a pessoa sente algo do passado vivo como se fosse ontem. Exatamente, porque para a mente subconsciente, para a alma e para a mente subconsciente, não existe isso de passado e futuro. Parem para pensar. No fundo é um eterno agora. É um eterno agora se deslocando. Não existe. No fundo, passado e futuro é só uma questão de referência mental. Mas no nível do sentimento é agora. Por exemplo, se você ficar rodando numa experiência negativa do passado, você vai sentir agora. Você vai sentir agora a tristeza, seja lá qual é a emoção que está ligado a essa experiência. Não vai ser lá no passado, você vai trazer para o agora. O passado só é passado quando ele passou. Se você está vivenciando emoções dele ainda, ele não é passado. Ele ainda está presente com você. E o Joe Dispenza chama isso de memória de emoção memorizada, que é esse gráfico aqui, ó, que ele coloca aqui. O que acontece? Um passado, ele só é passado quando você traz aquela imagem mental do que aconteceu e é só uma fonte de referência, de sabedoria. Você, inclusive, tem emoção de gratidão ou da risada daquilo, aí você liberou mesmo emocionalmente. Mas do contrário, se você ainda tem emoções pesadas, o Joe Dispenza diz que você está vivendo uma emoção memorizada. E aí o que acontece nesse sentido? O seu corpo, por que o corpo? Porque os sentimentos e emoções são uma linguagem do corpo, você sente no corpo. Ele diz que o seu corpo, que está intrinsecamente conectado com a mente subconsciente, ele ainda está no passado. O seu consciente aqui está no agora, interagindo com o agora, mas o seu corpo e mente subconsciente ainda está preso no passado. E por que precisa, por que é importante fazer regressão, mudar o significado, liberar essa carga emocional que ficou registrada, ancorada no corpo? Por quê? Porque se é essa emoção que está segurando a pessoa a esse passado, a essa carga, lembra? E a emoção surgiu da onde? De algum significado com base nessa experiência do passado. Então precisa fazer um movimento, é importante fazer um movimento regressivo, por exemplo, mudar o significado, a interpretação, liberar essa carga que ficou ancorada, registrada no corpo, para que a pessoa se conecte com esse passado e se sinta diferente. Numa regressão, por exemplo, a gente ressignifica, ajusta ali a situação que aconteceu, se foi de relacionamento, se foi, sei lá, qual experiência que foi, ajusta para que a pessoa, quando ela se conecte com essa memória, essa emoção, ela sinta leveza ou indiferença ou,
sei lá, força, sabedoria. Depende qual o novo significado que você vai colocar. Aí, quando ela estiver na vida dela no agora e for experienciar uma nova vivência que tem as mesmas características, ela fica mais livre de gatilhos negativos, os gatilhos emocionais que ele fala aqui. Porque o que acontece? Se você tem experiências do seu passado mal resolvido, e entenda, aí o seu passado ele vai ter determinadas características. Ele vai ter um perfil ali de situações que aconteceu, de elementos que se conectam com esse passado. Aí quando você está na sua vida, se você encontra um ambiente parecido dessa vivência do seu passado, situação parecida, elementos parecidos, próximos, isso atua como um gatilho dessas cargas. Por exemplo, eu atuei recentemente com uma pessoa, né? Talvez ela até esteja aqui na live, eu não percebi se ela entrou, mas eu atuei recentemente com uma pessoa que ela passou um trauma com 16 anos de idade. Aí, a filha dela atualmente está com 16 anos de idade. Aí, adivinha o que acontece? Continuamente, a filha é um gatilho para ela do trauma dela. Entenderam? Ela passou um trauma com 16 anos de idade. Agora a filha tem 16 anos. Ao interagir com a filha, principalmente em situações parecidas com que ela teve o trauma, isso começou a ativá-la, começou a ter crise de ansiedade, crise de pânico, mas na verdade ali foi o trauma dela sendo ativado por meio de um gatilho, entende? Ao liberar essa carga, ao liberar essa questão, né, que a gente trabalhou ali com ela, agora ela pode olhar para a filha dela, para outras situações ali que podiam gatilhar isso e se sentir diferente. Percebe? E tudo isso estava no inconsciente, tudo isso no subconsciente. Ela não enxergava que era isso que estava acontecendo. Mas quando se depara com os elementos, o corpo sente, o subconsciente acende. E aí a pessoa tem esse monte de reação automática, inconsciente, sem perceber da onde vem. Entendeu? Então, quando você tem esses medos, essas ansiedades, essas preocupações exageradas do futuro, de coisas que podem acontecer com você agora e no futuro, alguma referência sua, alguma referência do passado está vindo para você. E aí que tá, também tem um elemento extra nessa questão, que o Joe Dispenza não fala, mas quem trabalha com a constelação também sabe. Você não usa somente as suas memórias do passado. É aí que está um outro elemento fundamental. Você também, por meio da alma da família, do campo sistêmico familiar, que todos nós estamos conectados, nós também puxamos as memórias ancestrais. É aí que está também uma outra questão chave. Uma outra questão chave. Por exemplo, se a sua família tem muitas memórias de escassez financeira, fome, seja o que for, você vai projetar muitas vezes medo do futuro, de escassez e tudo mais, e não é nem de trauma seu, é de trauma da sua família que você herdou. Não está no seu DNA também, e você tem acesso a isso pela alma da família, pelo campo sistêmico familiar. Então não é só os nossos traumas, principalmente também os traumas, as memórias de dores familiares. E cada uma tem sua história. E aí, dependendo da história familiar, isso afeta também a história da sua vida.
Por isso que nós trabalhamos com a hipnose sistêmica, com a constelação, porque não é só reprogramar o subconsciente da pessoa, tem que também atuar no que a pessoa puxou perante o seu sistema familiar, os traumas herdados, os traumas transgeracionais que acontecem. E que todos nós, em maior ou menor grau, estamos alinhados com alguma coisa, seja na área amorosa, seja na área financeira, profissional, saúde. Por exemplo, muitas pessoas que têm medo de hipocondria, sabe? Mania de doença, medo de doença e tal, tudo mais. Você puxa ali, ou ela vivenciou às vezes um luto muito complicado, e isso foi um trauma para ela por doença, ou é na história da família, morreram vários por doença e tudo mais, e ficou essa carga impressa na memória ancestral. Isso fica rondando no inconsciente da pessoa. Então, basicamente, para mudar a nossa personalidade positivamente, com base no que o Joe Dispenza fala, de criarmos um novo eu, uma nova realidade, nós precisamos soltar determinadas amarras do passado. Isso é um processo, não tem como fugir disso. Porque basicamente ele diz que a nossa personalidade foi arquitetada pelo nosso passado. Não tem jeito. Aí é lógico, não é só ficar olhando para o passado. Você também precisa criar uma referência do seu futuro plena e forte, se apaixonar pelo seu futuro, igual ele diz, e também trazer o seu futuro para o agora, que é um outro elemento que precisa ser feito, que ele fala lá, que até que ele passa a técnica de ensaio mental, que eu falei já para vocês várias vezes. Você precisa ter uma imagem clara desse seu novo eu, dessa sua nova realidade, de uma maneira bem palpável. Aí ele passa aqui na página 116, esse gráfico aqui que eu vou explicar ele para vocês, na página 116. Por quê? Por que ele coloca esse gráfico aqui? A forma como o nosso passado nos constrói, que ele diz, não é apenas por questões traumáticas. Tá? As questões traumáticas é um dos elementos que tem muita força, principalmente por causa do forte impacto emocional. O nosso subconsciente ele é principalmente moldado por repetição, e isso se perpetuar ao longo do tempo, por isso que vem esse gráfico aqui, mas também por impacto emocional, por força emocional. Quando você tem experiências muito emocionalizadas, isso muda você internamente. Por isso que para você fazer experiências até terapêuticas ou de transformação com eficiência, precisa ativar o emocional, que abre a porta do subconsciente, do inconsciente para você ajustar alguma coisa que precisa ali. Então ele diz que não é feito somente por trauma, mas também, principalmente, pela repetição de emoções, repetição de estados de ser. Por exemplo, ele dá aqui o exemplo de uma pessoa e tudo mais, né? Vamos supor que você vivencia uma emoção ali intensa em algum momento da sua vida. Você está tendo uma experiência emocional, um estado de ser, que ele chama. Basicamente, isso pode mudar, isso pode passar, e dali a pouco você está em outro tipo de estado emocional. O problema, né,
que ele diz é quando isso se perpetua, quando isso se repete. Vou dar um exemplo para vocês mais fácil. Vamos supor que você tem uma experiência onde você viveu uma emoção de ressentimento. Vamos supor que, sei lá, você foi traído, traída, se sentiu rejeitada, abandonada, alguém não cumpriu a palavra com você, seja lá o que for, você sentiu uma emoção você ficou ressentido. Ressentimento, e até olha a palavra, ressentir, ficar sentindo de novo, ressentimento, ficar sentindo de novo. Por isso que é uma emoção bem perigosa, porque ela se perpetua facilmente ao longo do tempo, porque você fica repisando naquilo. Joe Dispenza fala o seguinte: quando uma emoção dura por horas ou por dias, isso se transforma num humor. Ele chama de humor. Aqui, ó, durou por horas e dias. Isso se transforma num humor. Durou horas e dias. Então você fala, nossa, hoje você está mal-humorado. Nossa, hoje parece que você está ressentido. Parece que hoje você está triste, magoado. Isso se torna um humor da pessoa, se durar por horas e dias. Agora, se a pessoa fica, por exemplo, repisando, o que é repisar? Pegar o passado e trazer para o presente de novo, o que aconteceu. Aí, amanhã ela pega o passado ali, o que aconteceu, põe de novo no presente. Ela está ressentindo, está repisando, está pegando o passado e pondo no agora. Pessoas que têm, por exemplo, dificuldade de liberar as coisas, de soltar o que aconteceu. Quando isso dura semanas e meses, o Joe Dispenza diz que se chama o quê? Um temperamento. Aí vem para esse segundo elemento aqui. Então já não é mais um humor, virou um temperamento da pessoa. É como se é comum ver a pessoa nesse estado, virou um temperamento. Ela passa por outros estados também, mas você percebe esse ali meio que sempre presente. Aí, se dura anos esse padrão emocional, o Joe Dispenza diz que isso se torna um traço de personalidade, se tornou uma identidade da pessoa, que é essa terceira linha que durou anos. Aí se tornou um traço de personalidade, se tornou a identidade da pessoa. É aí que você vê. Aí o que aconteceu? Isso se alojou no corpo da pessoa, essa carga emocional, esse padrão energético emocional, se alojou no corpo da pessoa, se alojou como uma programação vigente no subconsciente e se tornou a identidade da pessoa. Se tornou a identidade da pessoa. A identidade, aquela pessoa tem uma identidade, uma personalidade de uma pessoa crítica, ou reclamona, ou vitimista, ou depressiva, ou triste, ou ansiosa. Entendeu como que isso foi construído? Ou ressentida, ou orgulhosa, seja o que for, cada uma com o seu padrão emocional que foi ancorado por tempo suficiente. Foi anos onde a pessoa ancorou, registrou aquilo como uma programação vigente. Por isso que muitas vezes a gente atende algumas pessoas e fala, olha, a pessoa muitas vezes ela faz uma sessão de hipnose ou de constelação ou alguma coisa, alguma técnica terapêutica e ela quer que amanhã ela seja 100% uma nova pessoa e 100% toda a vida dela resolvida num piscar de olhos. Entendeu? Como é que a gente vai fazer isso se você passou anos, e muitas vezes 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos,
sustentando um padrão emocional dessa forma, entendeu? Às vezes, até, dependendo de como é trabalhado, da vontade da pessoa, da decisão, determinação da pessoa, dá para dar um salto de transformação, sim. Só que em alguns elementos de padrão de pensamento e emocional, precisa ter paciência, porque você está reconstruindo toda uma identidade, uma personalidade que você criou em torno de uma forma de ser. E aí, para você criar uma nova personalidade, um novo traço de ser, você vai precisar mudar esse padrão de pensamento e sentimento e sustentar ele por tempo suficiente. E ainda assim, com as técnicas, com as ferramentas terapêuticas, com o conhecimento adequado, você encurta muito isso para criar um novo estado de ser e você se tornar uma nova pessoa nesse sentido de se reprogramar. Dá para acelerar muito isso ainda, né, por cima. Porque você foi criando isso inconscientemente, de forma crônica. Dá para ter intervenção aguda, com as técnicas certas, disparando o emocional, atuando da maneira adequada no seu corpo, na sua mente, para você conduzir, criar e ancorar um novo estado de ser para viver uma nova realidade. Conseguiram entender esse gráfico aqui? E por que é importante vocês tomarem o máximo possível, o maior cuidado possível, para não ficar sustentando emoções antigas por muito tempo, senão você corre o risco de ancorar isso no seu corpo. Isso é muito perigoso. Conseguiram entender esse princípio? Dá um ok no chat para mim, para eu saber como é que vocês estão em relação a esse ensinamento. Então, basicamente, ensinando isso para mostrar como que o passado fica alojado em nós por meio da nossa personalidade. E aí é o que o Joe Dispenza fala. Ele fala assim, ó, isso é o corpo, mente subconsciente que vive no passado por meio da sua identidade, por meio de como você funciona e acaba projetando o futuro. Você pensa no seu futuro com base em tudo isso que você ancorou do seu passado. E aí você vai agindo por meio de respostas condicionadas. E aí, o que é importante fazer? Primeiro ponto, nós precisamos ancorar nossa consciência no agora, aumentar e elevar o nosso estado de consciência. Os budistas chamam de atenção plena. Então, no seu dia, você ficar num estado de autoobservação constante, refletindo o tempo todo. Isso que eu estou fazendo no piloto automático ou realmente eu estou escolhendo isso com base em quem eu busco ser, com base nos meus objetivos, anseios mais profundos? Entendeu? Você precisa elevar esse estado de presença. E qual é a chave? A chave é você colocar a atenção no seu corpo. Lembra, o corpo que puxa para o agora, que é a terra. Põe a atenção no seu corpo. O Eckhart Tolle chama isso de corpo interior, de você sentir o seu corpo por dentro. Sentir o espaço vazio do seu corpo por dentro. E o foco na respiração. Ó, faz um exercício para vocês verem.
Respira profundamente, o mais profundo que vocês conseguirem, e solta. Vocês vão perceber que nesse tempo você não pensou em nada. Nesse tempo você não voltou lá no passado ou no presente. Quando você respira forte, com a atenção plena na respiração, você voltou para o agora. O Rafael falou, eu tenho um grande ressentimento com o assunto dos meus pais, devido ao significado que você colocou perante o que aconteceu. Faz um exercício, muda o significado. Aconteceu isso, isso e isso, porque dentro dos meus pais muda o significado. Perante o que aconteceu, você vai mudar o disparo emocional. Tem algum significado negativo que você está colocando na experiência. Então, volta para o seu agora. Volta para o seu agora por meio da sua respiração e atenção no corpo. E presença, consciência naquilo que você está fazendo. Aí a Paula falou, é difícil sustentar esse estado de presença quando a pessoa ainda está com questões do passado atuando. Para então um tempinho, olha para essas questões do passado que estão atuando e muda o significado. Muda o significado, tem algum significado negativo que ainda está atuando. Ou o que acontece na maioria das pessoas. Vocês, né, que estão nessa situação, ainda estão no estado de espera. Espera. Espera do quê? De uma compensação. A maioria das pessoas que estão presos em mágoas e ressentimentos do passado estão esperando uma compensação da pessoa envolvida. E essa espera pode ser eterna. E essa espera que mantém a pessoa presa no passado. Está esperando que a pessoa reconheça algo, fale desculpa de algo, peça perdão de algo, ou receba alguma punição, alguma coisa, ou te dê algo, te compense de alguma forma. E enquanto você fica nessa espera, você não vai para frente, ficar aguardando alguma coisa vir da pessoa e revisitando essas emoções, porque é justo eu me sentir assim, entendeu? É justo eu me sentir assim. Tudo bem, pode até ser, você tem o direito de se sentir assim, mas você também terá as consequências de sustentar esse estado com você, entendeu? Interrompa a espera, entrega para a justiça divina, para de querer fazer justiça com as próprias mãos, que é aí que está um outro problema, que muitas resistências em perdoar, no fundo, é vingança. É punir a outra pessoa por meio do seu não perdão, da sua não liberação, porque é justo. Entende? Esse é uma grande questão que mantém as pessoas presas em situações difíceis do passado. Entrega para a justiça divina, solta das suas mãos, e tudo que você deu a mais, ou tudo que a pessoa te tirou, entrega como um presente, como uma caridade espiritual. Que quando você faz isso, você recebe karma positivo, você ganha crédito espiritual. E aí, os perdões que você precisa perante os seus erros, os seus karmas, passados ou futuros, você ganha esse crédito para ajudar nos seus débitos. Agora, se você julga todo mundo, não perdoa ninguém e tudo mais, você vai ser... a mesma régua de medida vai funcionar para você. Entendeu? É aí que está um grande X da questão. Se você perdoa facilmente você será perdoado e liberado pelas pessoas e pela espiritualidade, perante os seus equívocos, karmas, erros, que todos nós temos um currículo bem grande de tudo isso,
Não só a pessoa que te feriu, mas a gente também. Então, só trazendo aí umas questões para ajudar a liberar nesse sentido. Então, basicamente, ele passa o seguinte: nós precisamos trazer a nossa consciência, um estado de presença maior no agora, respiração, corpo, presença, e além disso, você precisa trazer o futuro do seu novo eu, a sua nova realidade para o agora. Então, se você estava antes replicando o passado no futuro, você precisa se conectar com um novo futuro. Por isso que ele pede para você trazer no seu coração, nas suas meditações e visualizações, a imagem desse novo futuro, trazer para o agora. Trazer para o agora e vivenciar isso no agora, com você já transformado, com você já realizando os seus objetivos, com você já no estado interno que você busca, para que você mude essa trilha neural, essa trilha de programação que você estava replicando inconscientemente numa direção, e ele diz que se você fizer esse ensaio mental, criar com bastante força e emoção esse futuro no seu mundo interno, se apaixonar por esse futuro, você programa o seu corpo para, ao invés de replicar esse passado de forma inconsciente, ele ir para uma outra direção. Com base nesse futuro que você está ensinando o seu corpo a viver no agora. É um futuro, não chegou ainda, mas você ensinar o seu corpo que é possível, que é a sua escolha, que é assim que você funciona agora, entendeu? Senão você fica nessa reprodução inconsciente. Então, escreve como é esse seu novo eu, essa sua nova realidade, põe no papel. E aí, quem quiser, nós temos o exercício do ensaio mental. Quem quiser, manda mensagem no direct que eu passo a gravação. E aí, repete esse ensaio mental até o seu corpo no agora, já vivenciar o novo estado, a sensação de vivenciar a nova realidade, que isso vai mudando a programação subconsciente e mudando essas âncoras condicionadas no passado. Joe Dispenza fala: ancore, ao invés de ficar ancorando o seu passado no presente e repetindo ele, ancore no agora o seu novo eu, o seu novo futuro, a sua nova realidade, por meio desses exercícios, trazendo para o agora. Lembra, o corpo não vai, o sentimento não vai ficar raciocinando, isso não é agora, isso não está acontecendo. Não, se você fizer de uma forma em que você sente, se você já se sente, por exemplo, uma pessoa próspera, uma pessoa leve, mais magra, uma pessoa saudável, com vitalidade, uma pessoa de sucesso, uma pessoa amorosa, e você já vivencia esse futuro, essa visualização no agora, você traz isso já no seu sentimento e no seu corpo. E se você fizer isso por vezes suficientes, seu corpo vai ancorar o seu futuro e não o seu passado. Essa é a chave que ele ensina. Ancore no seu corpo e no seu subconsciente o seu novo eu, a sua nova realidade. Que quando você fizer isso, o subconsciente vai assumir e vai
por meio de todos os processos de lei da atração, você vai ser direcionado e guiado a esse seu novo eu e essa nova realidade, ao invés de replicar inconscientemente o passado no futuro. Então esse é o ensinamento que ele traz. Aí um sentimento chave que tanto a constelação quanto ele fala aqui, para a gente manter mais profundamente o nosso estado de presença, é um estado de viver num estado de consciência onde você planeja a sua vida, você planeja, organiza bem a sua vida, só que para você estar plenamente num estado de presença e disponível para o divino atuar na sua vida e para as possibilidades existentes no campo quântico que ele fala, nós precisamos desenvolver um estado que se chama disponível para o inesperado. Disponível para o inesperado. A constelação chama de postura fenomenológica. Você tem um planejamento, você segue um planejamento, mas você está aberto para o divino, para a espiritualidade atuar na sua vida para te direcionar para esse novo eu, essa nova realidade, de formas que às vezes a sua mente não concebe. E que, por você ficar ali, muitas vezes excessivamente, ficar controlando tudo, com ansiedade, com base no seu passado, você não permite que isso se atue na sua vida. Entendeu? Então, um estado de presença maior no agora, além de você sentir o seu corpo, presença na respiração, atenção plena nas coisas, também é esse estado de disponível ao inesperado. Principalmente coloque o ingrediente de uma fé, o ingrediente de uma convicção no amor divino, para que você, disponível ao inesperado, mas inesperadamente positivo, né? Questões positivas, que aí você vibra de uma forma onde a sua vida e o seu dia aconteça de uma maneira cada vez melhor. E se algo não acontecer da forma como você gostaria, trouxer alguma situação difícil, lembra da crença que eu passei. Se isso veio para mim, é porque eu preciso extrair alguma questão positiva, algum aprendizado, alguma evolução dessa situação. E aí você tem uma atitude mental positiva perante o desafio que você possa enfrentar na sua vida. Tudo bem? Então eu deixo vocês com esse estado aí de consciência para vocês vivenciarem hoje, o restante do dia de vocês e o restante da semana, certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.